Pornografia na vida das mulheres. Isso existe? Pornografia é um assunto muito falado aos homens. Mas e as mulheres? Há pouco tempo atrás, Felipe largou lá na rede social dele uma pesquisa falando um pouco desse vício tão nocivo. E essa pesquisa, ela relatava que 40% das mulheres que congregam, que fazem parte do corpo de Cristo, já caíram ou ainda estão nesse vício. 40% das mulheres. Olha que percentual alto. Há um tempo atrás, acho que é uma questão de 2 anos, eu lembro que fazendo algumas pesquisas para o programa do Pai, eu me deparei com alguns dados que também traziam sobre o vício da pornografia na vida da mulher, e ele falava a faixa etária em que aquele percentual crescia mais eram entre mulheres entre 35 e 50 anos. Ou seja, algumas vezes nós achamos que isso é para as adolescentes, que é para as jovens. Olha que perigo que nos cerca. Então tá, mais um PDC no ar, que alegria estar contigo nesse dia, nessa noite, nessa manhã, não sei que horário você nos assiste, mas hoje nós vamos num programa especial para as mulheres. Vamos falar um assunto que o Senhor tem colocado muito no meu coração nesses dias, porque tem aparecido perguntas recorrentes a esse tema. E eu queria te convidar, você, mulher, menina, que está assistindo esse episódio, já compartilha aí nas tuas redes sociais, para que outras mulheres possam ser alcançadas por esse PDC. É um assunto, eu conversava isso com o Felipe, um pouco pesado até, que muitas mulheres sentem vergonha de falar. Mas nós entendemos que o Senhor quer nos curar por completo, quer nos levar uma vida em abundância em todas as áreas da nossa vida. Então, por isso, nós vamos falar sobre pureza. Pureza no olhar, pureza nas questões sexuais, pureza em manter-se com os olhos fixos em Jesus e livrando-se de tudo aquilo que é um impedimento para isso. E eu queria começar falando um texto bíblico que está lá no livro de Mateus, na série das Bem-aventuranças, no capítulo 5, no versículo 8, que fala assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E eu queria começar te fazendo uma pergunta. Você tem o desejo de ver o Senhor? De entrar em águas mais profundas, de ter encontros mais profundos com Ele? Olha o que a Bíblia, a mensagem, fala desse texto. Ela diz assim: abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Olha que profundo isso. Se você tem um desejo de ver o Senhor, existe uma ação que eu e você precisamos fazer, que é colocar em ordem o nosso mundo interior, para que o Senhor se revele no nosso mundo interior. Então, a primeira pergunta é: o que significa ter pureza no olhar à luz da palavra de Deus? Eu diria que significa ter aquela intenção, é algo mais profundo, não é apenas um olhar, mas é aquela intenção de agradar o Senhor. Isso é ter pureza no olhar. É aquele olhar que tem situações que surgem que não há como você evitar de olhar. Aconteceu, passou algo na sua frente, mas a partir do momento que eu identifiquei que aquilo que eu estou olhando gera algo em mim que não agrada ao meu Senhor, eu já desvio o olhar. É aquela situação que você rapidamente já foge dela. Para mim, isso é ter pureza no olhar. Acho também
que um bom parâmetro para isso é o texto de Filipenses 4, no versículo 8 e 9, quando o apóstolo Paulo fala sobre aquela mente, aqueles pensamentos que os cristãos devem ter. Acho que esse é um bom parâmetro para quando a gente fala de um olhar que agrada ao nosso Senhor. O texto diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável, decente. Um bom parâmetro, se você, mulher, quer ver o Senhor, quer ter um olhar que o agrada, quer viver em santidade, é pensar isso, usar esse filtro. Aquilo que eu tô vendo é bom? Aquilo que eu tô colocando diante dos meus olhos merece elogios? Isso é verdadeiro? É algo digno? É algo correto? É algo agradável? Nós, de novo, eu sempre falo isso, mas eu acho que isso é muito importante. Nós não fomos ensinados a pensar. Muitos de nós não tiveram pais que fizeram seus filhos aprender a pensar. Eles apenas reagiam às situações, faziam as coisas porque precisavam fazer. Mas nós, como adultos, precisamos parar e pensar: o que eu estou fazendo? O que eu estou vendo na rede social? O que eu estou vendo na televisão? O que eu estou vendo nessa série? Peraí, deixa eu pensar. Isso de alguma forma está gerando algo em mim? Isso de alguma forma é algo puro? Está me edificando? Ou está deturpando os valores do reino de Deus? Então, sempre use esse filtro de Filipenses 4. Porque muito do que aquilo que a gente vê vai se tornar uma verdade. Isso você precisa parar e pensar de novo. A gente acha que aquilo que a gente tem colocado diante dos nossos olhos, nós temos a capacidade de apenas, não vai gerar nada. Não, está produzindo algo em ti. Muitas coisas vão se tornando verdades porque elas foram sendo batidas bem devagarzinho ao longo dos tempos e aquilo daqui a pouco se tornou uma verdade para ti. Então você precisa parar, pensar, ter esse olhar crítico de o que eu estou colocando diante dos meus olhos. Agrada meu Senhor? A minha avó tinha o hábito de falar isso. Ela dizia, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está vendo, aquilo que você está pensando, Jesus poderia sentar do teu lado e assistir contigo, pensar contigo? De novo, nós estamos falando para mulheres que querem ver o Senhor, que desejam algo mais. Então nós precisamos ter um olhar puro, ações em todo o tempo que agradam ao nosso Senhor. Eu lembrei do texto de Davi, lá no Salmo 103, que fala o seguinte: não porei coisas más diante dos meus olhos. Não porei aquilo que não agrada ao meu Senhor diante dos meus olhos. Porque nós precisamos de novo pensar: o que isso está gerando de sentimento em mim? O que isso está provocando em mim? Daqui a pouco você está assistindo coisas, você está alimentando os seus olhos com coisas que geram inveja, que geram comparação, que geram lascívia, que geram aquele desejo que você sabe que não agrada o teu Senhor. Pare e pense. Olha o conselho de Davi: não porei coisa má diante dos meus olhos. E esse homem que citou esse texto é aquele homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Nós estamos falando de novo para mulheres que querem estar mais perto, que querem ver o Senhor. A segunda pergunta, vamos para ela. Pureza sexual é um tema recorrente em ministrações para homens. Mas e as mulheres? Elas precisam vigiar nessa área? O que você acha? Com certeza, todos nós precisamos vigiar nessas áreas. Por quê? Porque quando nós descemos a água do batismo, a nossa velha natureza ficou ali, ela morreu, ressuscitou uma nova criatura com Cristo. Mas não quer dizer que ela vai ficar mergulhada nas águas do batismo. Todo dia ela tenta sair da água do batismo e isso é uma ação que eu e você precisamos fazer, de afogá-la. Todos os dias. A nossa natureza humana, ela vai trazer impulsos da nossa carne que são contrários àqueles do reino de Deus.
que são aqueles contrários àqueles que o Senhor nos criou. Então, todos nós precisamos ter essa noção, essa ciência de que todos podemos cair. A partir do momento que você acha, eu não preciso cuidar essa área. Eu não sou tentada nessa área. Cuidado. A Bíblia diz, é o texto de 1 Coríntios, no capítulo 10, fala, né? E é interessante, eu vou ler ele para você, porque ele começa falando o seguinte: não pratiquemos imoralidade sexual. Ele está falando desse tema também. Como alguns deles fizeram. Em um só dia morreram 23 mil. Tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram. E essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós. Ou seja, nós precisamos aprender com isso. Olha o 12. Assim, 1 Coríntios 10, 12. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. A gente sabe que esse assunto de pureza sexual é muito falado aos homens, mas nós mulheres, sim, também somos tentadas nessa área. E ter a ciência disso, de que se estamos de pé, precisamos vigiar, é super importante para que você não caia. Eu nunca esqueço de uma ministração que nós fizemos há muito tempo atrás com uma mulher, e ela dizia o seguinte: o marido havia traído ela, enfim, era toda uma situação, um contexto difícil, e ela dizia, mas eu não tenho problema nessa área. E o homem estava arrependido, ele estava mostrando frutos disso, mas ela deixou com que o orgulho entrasse no coração dela. E passou um tempo, a gente ministrando ela à luz da palavra, libera perdão, libera graça, o Senhor vai te dar graça para isso, cuidado, não age assim com arrogância. Passou um tempo, ela veio e ela disse, eu caí, o orgulho me fez cair, eu achei que eu não iria. Mas estar com essa ciência, o que eu aprendo com essa história? Estar com essa ciência de que todos nós podemos cair, nós somos dependentes do Senhor, nós precisamos estar em vigilância o tempo todo, cuidando daquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, faz com que eu dependa do Senhor, e aí Ele pode me manter firme. Não deixe que o orgulho entre no teu coração e você ache que esse é um assunto só para os homens. Não. Nós, mulheres, precisamos vigiar e ter a ciência de que sim, nós podemos cair. Vamos para a terceira pergunta? Pornografia na vida das mulheres. Isso existe? De novo, pornografia é um assunto muito falado aos homens. Mas e as mulheres? Há pouco tempo atrás, Felipe largou lá na rede social dele uma pesquisa falando um pouco desse vício tão nocivo. E essa pesquisa, ela relatava que 40% das mulheres que congregam, que fazem parte do corpo de Cristo, já caíram ou ainda estão nesse vício. 40% das mulheres. Olha que percentual alto. Há um tempo atrás, acho que é uma questão de 2 anos, eu lembro que fazendo algumas pesquisas para o programa do Pai, eu me deparei com alguns dados que também traziam sobre o vício da pornografia na vida da mulher, e ele falava a faixa etária em que aquele percentual crescia mais eram entre mulheres entre 35 e 50 anos. Ou seja, algumas vezes nós achamos que isso é para as adolescentes, que é para as jovens. Olha que perigo que nos cerca. Eu queria começar falando que sim, existem muitas mulheres viciadas na pornografia, e eu queria te lembrar o texto que nós começamos falando. Quem são aqueles que verão o Senhor? São aqueles puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A pornografia é pecado. A pornografia, e eu queria começar te falando disso. Antes de falar dos males, vamos falar os motivos? Quais são os motivos mais recorrentes que a gente percebe nas ministrações que levam as mulheres ao vício da pornografia? Primeiro, abuso sexual.
Seja na infância, seja na adolescência. Aquela criança que antes do tempo foi despertada sexualmente. Aquilo gera nela, provoca nela um sentimento que não era tempo de ser despertado. E esse sentimento provoca uma curiosidade que leva ela ao vício da pornografia. E aqui eu quero fazer um alerta a nós mães, a nós irmãs mais velhas, a nós mulheres que somos partes do corpo de Cristo. É nosso papel cuidar das nossas crianças. É nosso papel cuidar para que o abusador não chegue perto dos nossos. Como eu faço isso? Eu não posso blindar meu filho, eu não posso blindar a criança, mas você pode cuidar. Você pode ser aquela que sabe que esse é um perigo, então meu filho não vai sozinho no banheiro, meu filho vai ser ensinado, meu filho vai ser protegido por mim até quando eu puder. Porque a pornografia entra como um vício por causa também de algo que foi gerado antes do tempo, através de um abusador. Esse é o primeiro motivo que leva tantas mulheres a esse vício. Um segundo motivo é uma mulher que não teve uma educação sexual à luz da palavra de Deus. Há um tempo atrás, para os pais, a geração anterior, a minha, era muito difícil falar desse tema. É um tema que gera muito tabu, educação sexual, o corpo da mulher, o corpo do homem, o que é o sexo à luz da Bíblia. E aí, o que acontecia com essas crianças que elas não tinham uma educação nessa área? Elas acabavam buscando informações em um contexto que muitas vezes ensinava errado. Vai ver a revista tal, isso era na minha época, agora vai ver o site tal, vai pesquisar tal coisa, e aí deturpa todos os princípios que Deus estabeleceu para essa área, para a sexualidade. Nós, como pais e mães, precisamos ensinar os nossos filhos educação sexual. Para que Deus criou o sexo? Como é o sexo à luz da Bíblia? Como é o corpo da mulher? Como é o corpo do homem? De novo, a criança que não é ensinada, ela procura em uma fonte, porque aquilo vai gerar uma curiosidade nela. A quinta série, olha só, na quinta série, o teu filho, a tua filha, já está aprendendo sobre o corpo humano, já está aprendendo como nascem os bebês, como são formados os bebês. Você vai deixar com que o professor ensine ele sobre essa área? A ciência explica algo. Eu estou lendo um livro, eu ainda não vou indicar porque eu não terminei, mas ele fala uma coisa muito interessante. Ele mostra que a ciência, o nosso cérebro, ele foi feito para ir por caminhos neurais que já estão abertos. Ou seja, ele foi feito para ir para uma trilha daquilo que ele já aprendeu. Olha a importância de que a primeira informação, a primeira educação vir dos pais, à luz da palavra de Deus. Por quê? Nosso cérebro aprendeu algo. Ele vai abrir um caminho neural nele ali, ele vai sempre seguir aquela trilha. Aprendi que o sexo é para ter prazer, que ele pode ser feito em qualquer... Eu tenho vontade, eu faço. A criança tende a trilhar sempre aquela jornada. Porque o nosso cérebro foi ensinado assim. Agora, se você pai, se você é mãe, ensinar o que a Bíblia fala sobre sexo, ele vai obter aquilo como uma verdade. Ele sempre vai acreditar que aquilo foi a verdade. A primeira coisa que lhe é ensinada é o caminho neural que o cérebro vai trilhar. É aquilo que vai se tornar uma verdade. Claro que é possível criar novos caminhos neurais, é possível aprender novas coisas, mas dá muito mais trabalho. Você vai ter que desconstruir uma coisa que já foi aberta, um caminho que já foi aberto, você vai ter que fechá-lo. Então nós, pais, precisamos ensinar. É fácil? Não é. Ainda mais se você não teve isso na tua casa. Mas hoje em dia, em Cristo Jesus, nós podemos ensinar aquilo que a gente não teve. Nós podemos nos esforçar, aprender, estudar e dar uma educação sexual para os nossos filhos. Porque, de novo, muitas das mulheres que caíram no vício da pornografia foi apenas por uma curiosidade. Queria saber o que é sexo, não sabia.
Queria aprender como é o corpo do homem, e aí o Google foi lá, ou o YouTube foi lá e te jogou em algo que te fisgou e te colocou no vício. Ensine educação sexual. Terceira coisa que acontece e leva as mulheres ao vício da pornografia é a falta de diálogo no casamento. Mulheres que não têm um bom relacionamento com seu marido, não conseguem falar aquilo que dá prazer, não conseguem falar sobre isso. Isso também parte de uma má educação sexual, porque muitas vezes ouviram de suas mães, não, sexo é só para o homem, sexo dá prazer só para o homem. E aí isso fez com que elas caíssem para se satisfazer no vício da pornografia. Falta de diálogo nos seus casamentos. Se você está passando por um momento difícil no seu casamento, seja nessa área ou em outra área, eu quero te lembrar que Deus criou o casamento não apenas para existir e manter-se. Deus criou o casamento para dar glórias a Ele e ser um lugar de desfrute para ti e para o teu marido. Se algo está fora do lugar, não está bem, fingir que isso não existe não traz solução, não resolve, só cria problemas, só faz com que isso cresça. Aquilo que depender de ti resolver, busque ajuda, ore intencionalmente, incessantemente, até que o Senhor dê graça a você para resolver. Aquilo que está nas tuas mãos, faça. Eu sei que quando se fala de casamento, envolve-se duas pessoas, então tem coisas que talvez não dependa só de ti, mas a tua oração, o teu esforço e aquilo que está nas tuas mãos, você pode fazer. Então não finja que não tem um problema, resolva, porque senão, se você não tiver um casamento que te faz desfrutar da área sexual, a pornografia pode bater na tua porta. E uma quarta coisa que faz com que as mulheres caiam no vício da pornografia são mulheres que carregam dores emocionais. São aquelas mulheres que sofreram um abuso e talvez não foram curadas. Por vergonha, escondem aquilo. Mulheres que talvez tiveram um relacionamento tóxico, alguém que as feriu, às vezes não sexualmente, mas com palavras, e isso foi uma porta para que você caísse no vício da pornografia. A carência, problemas emocionais, eles vale a mesma coisa que eu falei antes. Você precisa resolver. Nós temos uma tendência de ir pelo caminho mais cômodo, ao caminho neural aberto. Mais cômodo é fazer que não existe. Mas em Jesus, nós não fomos chamados para fazer com que as coisas... não existe, deixa quieto ali, o tempo vai curar. O tempo não cura. Tem certas coisas que o tempo não cura. Quem cura é Jesus. Eu quero te lembrar que há remédio em Gileade. Há um médico em Gileade. Jesus, ele é o médico. O tempo não é o médico. Resolva. Como eu resolvo as feridas emocionais? Como eu resolvo as minhas carências? Busque ajuda em Jesus. Ore sobre isso. Leia o que a palavra de Deus fala sobre isso. Ore intencionalmente sobre isso. Busque uma irmã mais velha na fé. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Agora, vamos para mais uma pergunta. Ainda no tema da pornografia. Quais agora os males que a pornografia traz na vida da mulher? Primeiro, você se sente suja, indigna. A pornografia rouba a tua identidade. Você vai orar, você vai aconselhar alguém e naquele momento você lembra do vício e você pensa, eu não posso. A pornografia é um pecado, como qualquer outro, que causa separação entre o homem e Deus. Então a pornografia, a primeira coisa que ela faz é roubar a tua identidade. A pornografia também distorce o que Deus criou, por que Deus criou, como Deus criou o sexo. Ela suja isso. Ela traz práticas completamente contrárias aos valores do reino de Deus. Além de que, muitas vezes, nós não lembramos disso, mas todo pecado, ele causa morte, causa separação. E cada vez que você cede ao pecado, que você cai no pecado, aquilo abre uma porta
para uma influência do mal. É como se você estivesse num lugar e a porta está aberta. E aí qualquer pessoa entra. Agora, se eu estou num lugar com a casa fechada, não tem como entrar. A pornografia abre essa porta para que o mal entre. Então, cuide, trate, leve a sério. Eu lembro do que Jesus eu sempre cito esse texto, mas é um texto que até no último PDC que eu estava junto, eu falei sobre ele. Se o teu olho te faz pecar. Jesus não disse, desvia o olhar. Jesus disse, arranca ele fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca ela fora. É melhor entrar no reino capengo, cego, do que não entrar. Olha a seriedade que o Senhor trata o pecado. Olha a seriedade que nosso Cristo fala do assunto pecado. Nós precisamos ser mais enfáticos nisso. Todo pecado, há perdão, há restauração, sim, mas ele nos separa de Deus. Ele abre portas que talvez não, se nós tivéssemos sido mais duros, mais enfáticos, nós não teríamos que colher frutos de coisas que nós tratamos levianamente. Lembre desse texto, se teu olho te faz pecar, arranca fora. Mas e aquelas pessoas? A outra pergunta é essa. Que elas já estão nesse vício. Agora, o que precisa ser feito? A primeira coisa que eu quero te falar é, esse episódio é pra ti. Existe solução. A primeira coisa que eu te diria, cair no vício, seja ele da pornografia ou não, mas hoje nós estamos falando especificamente dessa área, da área de pureza sexual. Reconheça que é pecado. Nós muitas vezes dizemos, é uma debilidade da minha carne, todo mundo faz, mas é que hoje em dia o adendo da internet me fez cair. Não, dê nome, isso é um vício, é pecado, causa imoralidade no meu coração, suja o meu coração. Reconhecer que é pecado é o primeiro passo para você ser livre disso. Eu lembrei mais cedo do texto do Salmo 51, que fala o seguinte, no versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Tu não desprezarás, ó Deus. Ou seja, aquele coração que reconhece, Senhor, eu caí nesse vício, me tira disso. Que não fica dando desculpas. Mas é porque eu fui abusado. Mas é porque o meu marido não me satisfaz. Não, é pecado. Eu preciso ser livre disso. Esse é o primeiro passo. Lembra do que Provérbios 28 fala? Eu vou te lembrar desse texto. No capítulo 28, versículo 13, fala o seguinte. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os deixa alcança misericórdia. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então, primeiro passo, confesse. Diga é pecado. Eu reconheço. A segunda coisa, identifique a raiz do mal. Identifique a raiz do vício. Eu caí nisso por quê? Porque eu fui abusada? Porque eu não tratei uma ferida? Porque eu não tratei uma carência? Foi por uma curiosidade? Foi por algo geracional? Meus pais eram viciados? Por que é importante identificar a causa? Eu sempre uso o exemplo da febre. Uma criança, um adulto, tá com uma infecção na garganta, no ouvido. Se eu der um paracetamol, vou tratar a febre que a infecção causa. Mas eu preciso ir e tratar a causa. O coração. O foco da infecção. Por isso, identificar a causa é tão importante. Eu sei que é um processo doloroso. Mexer numa ferida nunca é algo fácil. E eu sei que é por isso que muitas mulheres preferem botar debaixo do tapete. Mas deixa eu te dizer,
Se você quer ver o Senhor, se você quer ter pureza no teu olhar, nas tuas intenções, o Senhor quer limpar o teu coração. Ele quer curar, te livrar de toda bagagem pesada, porque isso sim é uma bagagem pesada que você carrega. Eu sei, de novo, não é fácil, mas em Jesus há graça para você viver esse processo de cura. Então identifique. Após identificar, o terceiro passo que eu te diria é: fuja de tudo aquilo que te faz pecar. É o texto de novo de Jesus. Se é a tua mão, arranca fora. Se é o computador, arranca o computador fora do quarto. Se é na madrugada ficar assistindo algo, arranca fora. Se é a rede social que te faz invejar o marido da outra, desejar o marido da outra e te faz cair no vício da pornografia, arranca aquela rede social por um período de tempo. Nós precisamos, de novo, lidar seriamente com o pecado. Deus simplesmente ele não vai fazer um milagre onde você precisa entrar num processo. E tem coisas que o Senhor espera de ti. O que você está fazendo para ser livre do mal? Nós precisamos ser agentes ativas. O Senhor nos chama para sermos cooperadoras. Se você deseja um coração puro, arranque aquilo que te faz pecar. Eu caio não é na pornografia, mas é na comparação. E aquela comparação gera inveja, gera... Então, arranca a rede social por um tempo. Você vai ver. Tá vendo uma série lá e daqui a pouco aparece uma cena mais quente. Aquilo provoca em ti um sentimento. Por que assistir? Mas eu preciso desopilar. Isso é uma desculpa? Você pode desopilar de outras formas. Então, lide seriamente. Fuja. Lembra de José? José, quando a mulher veio e tentou, chegar perto dele, o que ele fez? Ele saiu correndo. Fugir é estratégia de guerra. Saia correndo de tudo aquilo que te faz pecar. E um quarto ponto que eu te diria é: confesse para uma mulher madura na fé. Confessar os nossos vícios, confessar aquilo que nos afasta de Deus, provoca restauração. Você lembra do texto de Tiago, no capítulo 5? Aquele que confessa os seus pecados a Deus, ele é perdoado, o texto fala. Mas aquele que confessa aos seus irmãos, confessa uns aos outros, ele é curado. Existe poder na confissão. Procure uma mulher madura na fé. Não é qualquer mulher. Não é qualquer pessoa que você vai abrir a sua vida. Óbvio que não. Mas procure uma amiga cristã que tenha os mesmos valores. Uma esposa de um pastor. Uma mulher que você olha para a vida dela e você vê os frutos do Senhor na vida dela, dos valores do reino de Deus na família dela. E confesse. Você vai ver que a oração dela, as palavras dela, o Senhor vai usar aquilo para trazer cura. Além de que nós, por natureza humana, somos orgulhosos. Por natureza humana, antes de cair, você vai pensar: nossa, eu falei para aquela irmã que eu tinha esse vício, ela vai me perguntar se eu cair de novo. Eu não quero confessar isso de novo. Isso vai te fazer fugir do pecado, não cair. Olha o poder da confissão. Então eu quero te lembrar isso. Existe sim restauração se você caiu nesse vício ou em qualquer outro. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se você já caiu por um período de tempo e não está mais nesse vício, e você está sendo acusada agora. Nossa, foi lá em que nem diz o Felipe, 1900 e Guaraná de rolha. Não é mais agora. Mas constantemente o diabo te acusa daquilo. Eu quero te lembrar que você tem autoridade contra o acusador. Quando essas mentiras... Estou falando para pessoas que não caíram mais agora. Quando o acusador vier te lembrar do teu passado, contra ele você não tem que ficar ali de cabeça baixa dizendo é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, eu caí. Não, contra o acusador você tem que usar de autoridade e dizer: diabo, sim, eu caí, mas eu não caio mais.
Pega as tuas mentiras e vai-te embora, em nome de Jesus. E renove a tua mente. Deus, a tua identidade, a minha identidade em ti, diz que em ti eu sou santa, eu alcancei misericórdia, eu fui perdoada. Não importa o meu passado, o teu sangue já cobriu isso, já me limpou, já me purificou. Contra a acusação, de novo, você, minha irmã, tem autoridade e você precisa usar ela, porque senão a vida inteira o diabo vai ficar te acusando dos teus pecados. Eu lembrei agora do texto de João, no capítulo 8, que fala assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Jesus, se você confessou, abandonou, pediu perdão, reconheceu, confessou a alguém, não caiu mais no vício, você é livre. Jesus te libertou. Então não deixe que o diabo fique usando os teus pecados contra ti. Agora em Cristo, reafirme a ti mesma a tua verdadeira identidade. Pega tudo aquilo que o Senhor fala a respeito de ti e comece a ministrar a você mesma. Eu sou santa. Eu sou pura. Eu sou amada. Eu tenho acesso. O meu pecado já foi perdoado. Aquilo que você confessou, não pode mais o acusador te acusar. Ele vai tentar? Sim. Mas agora você precisa usar da autoridade e relembrar quem você é. Eu espero muito que esse assunto de alguma forma tenha mexido contigo. O Senhor quer levantar um exército de mulheres, nós carregamos essa palavra. Sim, mas o Senhor quer levantar um exército de mulheres puras, santas, aquelas que podem chegar diante dele e dizer: Deus, não há acusação. Eu estou me mantendo em ti. Eu reconheço que eu sou completamente dependente tua. Eu quero ter um olhar que te agrada. Eu quero ter ações que te agradam. Mas muito mais do que isso, quem anda perto de mim sabe que eu tenho falado muito sobre isso. Mas eu quero ter intenções que te agradam. Eu quero ter um coração que tem aquela intenção de te agradar. Para isso, Espírito Santo, eu preciso de ajuda. E eu quero terminar esse episódio te lembrando disso. Todas nós somos completamente dependentes do Espírito Santo. Peça ajuda. Peça sobre isso. Diz: Deus, eu quero honrar o meu marido com o meu olhar, com as minhas intenções. Eu quero ter um olhar que te agrada. Eu quero manter-me santa, pura. Produz isso em mim. Santidade agrada ao Senhor. Santidade é o caminho para aqueles que querem ver o Senhor. E eu tenho certeza que se você está me assistindo até aqui, é porque você tem esse desejo. Agora, aquilo que está nas tuas mãos, faça. Faça. Deus vai te dar graça. Amém? Se de alguma forma esse episódio falou contigo, o Senhor ministrou algo no teu coração, ore. Busque ajuda. Ele não está fazendo isso para te acusar. Ele está fazendo isso para jogar a luz e te dizer: filha, vem para mais perto. Tem um lugar mais perto de mim para aquelas que querem manter-se puras. Aquelas que verão o Senhor são os puros de coração. Se, de novo, esse episódio falou contigo, também compartilha aí nas tuas redes sociais. Eu sei que talvez esse é um episódio que não vai dar muito comentário, porque é um assunto, né? Difícil, pesado, mas compartilha nas tuas redes sociais, compartilha com uma amiga. Daqui a pouco é isso que tá prendendo ela e ela precisa ouvir. E eu tenho certeza que o Senhor vai usar, assim como ministrou em mim, como ministrou em ti, para ministrar na vida dela. Certo? Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Beijo.